3221-5424. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Série única, sua próxima camisa. Camisaria masculina em malhas diferenciadas. Rua Goiás 2054 no centro. Fone 3222-2277 em Divinópolis. Sintonia, a marca da mulher que investe em elegância, harmonia e atualidade. O tempo todo ligada em você. Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 410, no centro. Fone 3222-2004. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Começando mais um programa Projeto Futuro. Nos reunimos uma vez mais para estudarmos a doutrina dos Espíritos. Seja bem-vindo a esta grande sala de aulas. O programa Projeto Futuro é produzido pelo CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, e tem o apoio da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Tenham todos um bom dia. Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Mateus, capítulo 9, versículo 16. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de fel. Suportaste a deserção dos que mais amas. Fracassaste no empreendimento. Colheste abandono. Padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte, cada manhã, com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil. Esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Bom dia, amigos do programa Projeto Futuro. Agora são 9 horas e 37 minutos. Hoje, dia 29 de dezembro, o último programa do ano 2001. Nós vamos conversar com o Evaldo e o tema de hoje é mensagem de otimismo. Bom dia, Evaldo. Bom dia, Nair. Bom dia também a todos os ouvintes do Projeto Futuro. E eu gostaria, Evaldo, antes da gente começar, a lembrar os nossos amigos ouvintes que quem quiser participar conosco, nos mandando sugestões para os próximos programas, nos fazendo perguntas também, né, de acordo com o tema de hoje, como eu disse, mensagem de otimismo.
E também deixando seu nome, para deixar seu nome no final do programa, para concorrer ao sorteio do livro e da Revista Espírita, basta ligar para nós através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. E esse título, esse tema, né, é bem sugestivo, porque no final do ano todo mundo fica procurando, né, Valdo, uma mensagem de esperança, né, uma mensagem de otimismo para começar o novo ano, né? Sem dúvida. E as pessoas ficam se perguntando o que fazer agora para comemorar a passagem do ano, como comemorar essa passagem do ano, né? E qual que é a importância, Valdo, de se comemorar a passagem de cada ano? Olha, Naim, a gente tem que fazer uma reflexão importante em torno, né, disso que você se refere, da importância de a gente estar comemorando essa passagem, porque a importância maior, ela não está limitada à comemoração da passagem de ano, especificamente. Não é o ritual em si. Não é o ritual, exatamente. Mas sim no significado que essa passagem ela representa para cada um de nós. Podemos perceber que o término de um ano representa o final de um ciclo que está se completando, que chega ao fim. E que subentende-se que inicia um outro. Assim, esse término de uma etapa, ela passa a ter então um significado mais abrangente. Ele passa a significar então um momento essencial para quê? Para uma reflexão, para uma análise pessoal, onde nós vamos reconhecer o que foi feito, não no final, mas no decorrer dessa etapa, o que foi feito durante essa etapa de nossa vida. E a gente passa a perguntar para nós mesmos determinadas questões que são importantes a gente refletir. O que eu pude realizar no decorrer desse ano? Ou mesmo, o que também eu deixei de realizar e que poderia ser realizado se eu me empenhasse mais? É importante a gente perceber esse ponto de vista. São questões que todos nós deveríamos estar fazendo para nós mesmos, nessa oportunidade até propícia. Principalmente porque nós não temos o hábito de fazermos as reflexões necessárias diariamente. Mas que seja feito então, uma vez por ano. Façamos então pelo menos uma vez nesse ano e poderíamos dizer que esse então seria o momento certo. O momento exato para a gente fazer essas reflexões. Justamente para quê? Para podermos aproveitar melhor o nosso tempo, que ele é precioso. Um tempo que a gente perde, a gente sabe que ele não volta jamais, né, Naim? E nos conhecermos melhor. E perceber o que precisa ser mudado e realizado por mim, para que eu possa, então, crescer cada vez mais através das minhas conquistas, através dos meus ideais, e me tornar, então, um ser cada vez mais feliz. E realmente é uma oportunidade muito boa para a gente querer se melhorar, né, Evaldo? É um ponto, né, um marco para a gente traçar novos objetivos, né? Exato. E a gente sempre percebe, a gente próprio também, sempre fica querendo mudar de vida, né? Sempre que inicia um ano, várias pessoas também vai no mesmo ritmo. Mas o que a gente deveria pensar daquelas pessoas que, no caso, planejam várias mudanças na vida, né, para o ano que está chegando, e na verdade nunca muda? Porque sempre, a gente mesmo, né, muitas vezes planeja, no próximo ano vou fazer isso, aquilo outro. Ou seja, na hora que a gente percebe, o ano já acabou e a gente não fez aquilo que na verdade tinha planejado. E a grande maioria das pessoas fazem isso. São planejamentos que a gente não executa. Isso, pois é. E o que você diz disso? Olha, Naim, eu diria que, na verdade, na grande maioria, são pessoas ainda que não estão conscientes da importância e da necessidade dessas mudanças programadas por elas mesmas. Ou seja, são pessoas que não estão convencidas de que as mudanças positivas que ela programou, elas não são tão importantes assim, ao término da situação. E dessas circunstâncias, a gente conhece bem esse comportamento, porque às vezes a gente também age dessa forma. Então, nessas circunstâncias, apresenta uma série de justificativas por que ela não mudou, por que ela não executou esse planejamento. Às vezes a gente alega falta de tempo, alega também falta de oportunidade, quando na verdade o que faltou foi falta de interesse, foi falta de empenho em realizar determinadas mudanças que nós devemos estar sempre nos submetendo. Essas mudanças, elas são necessárias na nossa vida. Veja bem, elas devem fazer parte do nosso dia a dia. Isso porque nós sabemos que tudo na vida sofre um constante movimento de transformação. Tudo passa pelo processo de transformação. E as mudanças, elas devem acontecer. E devido a esse movimento, essa dinâmica que a vida acontece, isso requer de nós, então, uma constante reatualização dos nossos pontos de vista, uma reatualização das nossas visões de vida, dos nossos conceitos, dos nossos paradigmas.
A gente vê o mundo inteiro falando sobre a quebra de paradigma, mas é necessário na nossa existência, porque a vida ela tem uma velocidade que as coisas acontecem, e nós devemos estar inseridos nisso. E assim, para que a gente possa, para que nós possamos então estar acompanhando essa dinâmica da vida, ou seja, acompanhar a verdadeira evolução do tempo e de todas as coisas, a gente vai perceber, né, que é necessário que essas mudanças aconteçam e que a gente estabeleça, então, esses critérios para que a gente possa executar esses planejamentos. Olha, é realidade, não é um fato. Veja bem, o mundo ele está mudando e nós não podemos viver como se fôssemos seres fora dele, não é verdade? Assim, a evolução, ela está sempre presente a todo momento. Ela está sempre presente em todo o universo, está submetido à lei de evolução. Agora, ele precisa estar presente no dia a dia de cada um de nós também. E você acha que as pessoas precisam também se conhecer um pouco mais, Evaldo, para que possa fazer realmente mudança, ou seja, para que possa sentir a necessidade de mudar? É a maior necessidade. Porque qualquer passo de uma transformação que a gente vai fazer em qualquer setor da nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa de executar é esse processo de autoconhecimento. É a gente fazer esse movimento, conforme você citou, um movimento de introspecção. É entrar para dentro de nós mesmos, começarmos a construir o nosso próprio diagnóstico e perceber aonde é que eu preciso de mudar. E só através desse olhar introspectivo é que a gente vai perceber isso. O que precisa ser mudado em mim? Os meus defeitos, mas como que eu vou ter acesso a ele? É só fazendo esse encontro, a gente diria, um reencontro de nós com a nossa própria realidade, para ver o que precisa ser trabalhado. Mas esse processo de autoconhecimento é bem complicado, né? É complicado, com certeza. Porque a gente tem que ser também, ao mesmo tempo, né, Naim, bastante humilde para aceitar as nossas imperfeições. É algo que a gente não aceita tão fácil. Principalmente quando alguém chega perto de você e fala que você tem determinado defeito, que você nem pensou na possibilidade dele existir. Então você depara com a verdade que às vezes você fica até irritado quando alguém te aponta isso, não é verdade? Mas é um processo que é complexo, porém ele é extremamente necessário. Você ter essa síntese, conhecer a síntese de você mesmo. Ao mesmo tempo, aprender também a valorizar as virtudes que você tem, né, Naim? Porque nós não temos somente pontos negativos. A gente pode ter certeza que toda criatura tem dentro dela potenciais que são incríveis. E que farão dela, então, né, essa criatura cada vez mais feliz, porque nós estamos reivindicando isso. Toda criatura na face da Terra, você concorda? Está buscando o direito de ser feliz. E o autoconhecimento, conforme você mesmo citou no momento, é o primeiro passo. Diríamos que é o passo inicial para a construção desse processo que nos levará à felicidade. E até para se conhecer também, né, Valdo, a gente precisa deixar de ter medo da crítica, né? Sem dúvida. Porque mesmo que a crítica seja uma crítica com intenção de ser destrutiva, de uma certa forma a gente pode aproveitar isso para nos melhorar também, né? De repente a pessoa que vem te fazer uma crítica, a crítica ela pode ser destrutiva ou construtiva, conforme você disse, né? Quem sabe ela tem fundamento. A gente que tem que ter aquela capacidade de avaliar, não é verdade? Avaliar se realmente o que uma criatura vem trazer para você tem sentido. E na maioria das vezes é favorável. Porque você descobre onde você realmente, né, em que área do seu comportamento, da sua personalidade, você precisa de trabalhar, não é mesmo? E acho que tem um ponto interessante também, Evaldo, com relação a essa mudança, né, que muitas pessoas planejam para o próximo ano, mas acabam não cumprindo, né? Às vezes a gente sabe, a gente tem a necessidade, a gente conhece essa necessidade de mudança, sabe o que precisa mudar, mas aí falta um empenho, né? Falta um empenho. Falta a força de vontade para conseguir mudar, né? Exatamente. E nesse mundo de transições, Evaldo, que a gente vive, o que você acha que a gente deve esperar para o próximo ano? Ou seja, não seria uma previsão, né? Do próximo ano, ou seja, olhando os fatos, né? Como que as coisas estão acontecendo, o que a gente deveria esperar para o próximo ano? Olha, Naim, você fez me lembrar aqui agora nesse momento, um filósofo da antiguidade, ele falava um ditado que eu acho que é essencial para a gente poder conhecer assim, o fluxo da vida. Ele falava que ninguém atravessa o mesmo rio duas vezes. Você já vai falar nessa parte? É interessante já, isso. sim. Que quando você atravessa o rio uma vez, você já não é o mesmo. E nem as águas são as mesmas. As águas já passaram, né? Já passaram. São outras, né? Outras moléculas de água que estão passando naquele momento, né? Então, é linda essa analogia. Isso remete ao quê? Às necessidades das mudanças acontecerem na nossa vida. Então, o que a gente pode desejar diante de todo essa gama de entendimento que a gente começa a perceber
na vida, o que a gente pode desejar nesse mundo de transições em que nós vivemos? O que a gente pode esperar do próximo ano? Muitas mudanças, muitas transformações positivas para nós e também para todos, porque é dessa forma, né, que o mundo e o homem ele evolui. Então que nesse ano que se aproxima nós possamos realizar mais do que o ano que se encerra. Então podemos dizer que se esse ano foi bom, o ano que vem com certeza ele poderá ser melhor. Agora é importante a gente analisar também que nós não fiquemos na cômoda posição de apenas esperar que o próximo ano seja melhor. Já dizia um grande poeta, ele nos falava que quem muito espera nunca alcança. Então a gente percebe o quê? Que nós façamos então o ano se tornar melhor, fazendo e construindo melhor. Seria, em síntese, indo em direção à concretização dos nossos propósitos, dos nossos projetos que você afirmou na pergunta anterior, em direção àquilo que precisa de ser realizado e que, numa ótica então mais universal e, digamos assim, mais humanista, que nós possamos fazer também aquilo que nos torna seres melhores e mais úteis para o mundo que nós estamos vivendo, para que assim então a vida ela passe a ter uma outra tônica, que a vida ela então se torne algo sempre saudável e prazeroso para todos aqueles que também convivem nesse mundo maravilhoso. A gente devia aproveitar mais o nosso momento, né, Valdo? Porque às vezes a gente vê as pessoas falando que, por exemplo, o ano passou depressa e eu não fiz nada. Na verdade, o tempo não passa. Somos nós que passamos pelo tempo e não aproveitamos ele, né? Maravilhoso sua colocação, exatamente. A gente tem que aproveitar, porque é aquilo que eu disse para você, né? E acredito que você concorda, que o tempo ele não volta. Não existe um retrocesso. Veja bem, você começou o programa às 9h35, né? Quando a gente começou o nosso diálogo. Nunca mais nós viveremos o momento, o minuto 9h35 do dia, né, 29/12/2001. Aí que entra essa compreensão, né? Será que compensa perder um tempo precioso? Por que não investir no nosso aperfeiçoamento, na construção e no conhecimento de nós mesmos? Como aquela mensagem que a Carolina leu, né? Ou seja, tudo volta, né? Menos oportunidade perdida, né? Recomecemos, ou seja, né? Aquele tempo que a gente perdeu não retorna. Não tem como, com né? toda certeza. É interessante também com relação a isso que a gente estava comentando, né? Do tempo passar por mim, né? Como eu estava falando, a gente que passa pelo tempo sem aproveitar ele, né? E geralmente as pessoas classificam o ano que passou como o ano foi bom, ou então o ano foi ruim. Mas será que o ano em si mesmo tem algo a ver com isso? Ou seja, ou somos nós que fazemos ele? Olha, sem dúvida. Se a gente for perceber bem, as coisas acontecem segundo aquilo que nós programamos e executam. Isso porque, veja bem, o ano nós classificamos como bom quando nós conseguimos realizar, pelo menos em parte, aquilo que nós esperávamos conseguir alcançar. E às vezes nós classificamos o ano como ruim quando nós não conseguimos atingir os propósitos de acordo com os interesses que cada um tem. Interesses esses que a gente sabe que são relativos. Então, dessa forma, surge então a seguinte questão, que a gente deve pensar sempre. Se esse ano foi ruim, o que eu fiz realmente para realizar aquilo que pretendia? Ou seja, qual foi o meu esforço para que eu possa atingir os meus objetivos, realizar os meus sonhos, as minhas conquistas? Agora, se o meu ano foi bom, com certeza a gente pode acreditar que é porque algo que eu esperava foi importante para mim e foi alcançado em boa parte. Então isso a gente deve analisar que foi graças, na maioria das vezes, a meus esforços e graças também, Naim, a uma série de recursos externos que eles se concentram na concretização daquele ideal que, por mais difícil de ser alcançado, eu acreditei, eu me empenhei até o fim dessa realização. Interessante que isso acontece conosco mesmo. Veja bem, quando nós conseguimos algo que achávamos que era quase impossível e que com persistência e fé, aquilo passa a se tornar algo concreto, quando a gente concretiza aquilo, a gente nem acredita. A gente pensa conosco mesmo, puxa vida, como que eu consegui realizar isso? E é justamente porque determinados recursos externos passam a girar em torno daquele objetivo que você se empenhou, que você realmente quer e intencionou a sua vontade para aquilo realizar-se. Acontece muito com a gente. Agora, assim um ano então, mesmo com as dificuldades existentes e ao mesmo tempo com as infinitas possibilidades de realização que nele também existem, ele será aquilo que nós fizermos dele, ou seja, ele será aquilo que eu qualificarei, né? Nós qualificaremos o ano segundo as realizações e as aspirações que serão neles depositadas por mim mesmo. Interessante que você citou o aspecto aí da realização do ano.
Eu vi na TV Cultura, digamos assim, ocasionalmente eu vi uma entrevista de um físico muito interessante. Ele dizia, sabe, Naim, que não há dúvida nenhuma que a nossa vida, ela tem uma série de dificuldades. As dificuldades existem, nós não podemos menosprezar isso. Mas que nos próximos anos, nas próximas etapas, nós saibamos utilizar um fator muito importante que está do nosso lado, a criatividade. Olha como que é importante. E a criatividade todo mundo tem, mas desconhece, mas menospreza. Então, diante das nossas crises, que a gente saiba utilizar isso, esse recurso maravilhoso que está dentro do ser humano. E eu retorno naquela pergunta, você só vai descobrir o seu potencial criativo se você se autoconhecer, se você entrar para dentro de si mesmo. Então, para superar as dificuldades que com certeza existirão, não há nada melhor do que você utilizar esse potencial que você tem, chamado de criatividade, para vencer esses momentos difíceis. E falando de criatividade, Evaldo, eu me lembrei de um autor também, que no momento eu não recordo o nome, que ele disse também algo que eu achei interessante com relação à criatividade. Ele disse que seria interessante até se a gente mudasse o nome de evolução para criatividade, porque as criaturas só evoluem porque elas têm criatividade suficiente para se adequar ao meio que sempre está em mutação, né? Que sempre está mudando. Então, ou seja, o que existe na verdade nas criaturas para que ocorra a evolução é realmente isso que você disse, né? Exato. A criatividade. E a gente às vezes não acredita nisso. A gente nem se deu conta de que nós somos seres criativos por excelência, né, Naim? E uma coisa que a gente percebe sempre, Evaldo, nos finais de anos, né? É que as pessoas estão sempre preocupadas para saber o que vai acontecer no próximo ano, né? No ano que vem. Então a gente vê pessoas, vários videntes, né? Fazendo suposições do que vai acontecer, do que não vai acontecer, de se vai ser bom, se vai ser ruim. E nessas épocas, como eu disse, né? Essas pessoas ditas, videntes, fazem essas previsões sobre o destino do ano que vem. E o ano que vem, o ano que está chegando, ele já vem com os acontecimentos traçados? Ou somos nós que traçamos? Ou alguns já vêm traçados que a gente pode mudar? Como que é isso? Veja bem, acreditar que todos os acontecimentos do ano já estivessem traçados, todos definidos, seria acreditar então na destinação da vida do homem. E se nós, conforme nós estamos conversando aqui, se nós acreditamos em progresso, se nós acreditamos em evolução, se nós acreditamos na construção da qualidade de vida do homem, nós então estaríamos negando tudo isso. Se tudo já estivesse devidamente traçado, nós estaríamos negando a lei do progresso. Aí veja, de que adiantaria então o papel, de que adiantaria a atuação do homem na vida se tudo já estivesse pronto, se tudo já estivesse definido, se tudo já estivesse destinado? Veja bem, então a gente pode concluir que é contrário à lei do progresso acreditarmos que nosso destino já está traçado. Olha, qual que seria então o sentido da vida se já viéssemos em um mundo onde nada poderia ser modificado e tudo então estivesse devidamente definido? Se nós não tivéssemos então a capacidade de modificar alguma coisa, porque a gente acreditar na destinação, isso então anularia essa nossa capacidade de intervenção na realidade. E não haveria mérito nenhum nas nossas ações também, né, Paulo? Não haveria. Elas não teriam efeito porque nada pode ser modificado. Segundo o pensamento, então, Deus já teria um programa definido, então a nossa atuação seria completamente nula. Olha, nós respeitamos as pessoas que buscam as suas previsões, tudo bem, junto aos videntes, aos búzios, mas nós, ao mesmo tempo, nós não depositamos créditos a essas previsões, onde algumas delas podem até coincidirem com a realidade, coincidências. Mas a vida do homem, ela não pode girar em torno dessas prováveis previsões. Se todas elas fossem dignas de crédito, ou de serem, conforme a gente vê, infalíveis, então eu lhe pergunto, Naim, aonde está o tão conhecido vidente que afirmou, certo dia na televisão, que o governo de Fernando Collor de Mello seria coroado de muita glória, de muito sucesso? Aonde está também o vidente que viu em um jogo de búzios que o Brasil seria o campeão da Copa do Mundo que aconteceu na França? Onde que ele está nesse momento? E aquele que afirmou que o novo presidente, depois do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, seria o Lula, Luiz Inácio da Silva? Já um outro afirmou, a gente viu na televisão, que nos próximos 5 anos, o ex-governador de São Paulo, Mário Covas, ele viveria uma fase de prosperidade e plena recuperação da sua saúde. Aonde que está esse pessoal? São certezas?
são incertezas, as coincidências elas acontecem, mas os enganos também acontecem. Agora eu lhe pergunto, por que eles também não são divulgados com tanta frequência do que as previsões que a gente vê a todo final de ano? Só resta então uma conclusão, que é o quê? É acreditar com toda certeza que o homem possui amplas possibilidades de mudar a sua vida, principalmente para melhor. Agora, vai depender de quem? Vai depender dele. Essa, portanto, seria a nossa grande previsão. E com relação ao que está traçado, a gente deve lembrar, né, Evaldo, que antes da gente reencarnar, a gente nós próprios participamos, né, como poderia dizer, de um mapa de vida, né, ou seja, nós próprios fazemos, né, no mundo espiritual esse nosso mapa, né, do que nós vamos viver, do que nós precisamos aprender, né, por exemplo, aqueles que farão parte da nossa família, aquela pessoa com quem a gente vai se casar, aqueles amigos que vamos nos reencontrar, né, com quem vamos nos reencontrar. Mas mesmo isso ainda tem como ser mudado também, né, Evaldo? É um programa que você tem o livre-arbítrio. Se a gente dizer que tudo já está devidamente definido, destinado, podemos dizer assim, está negando a nossa liberdade de escolha. O uso do nosso livre-arbítrio está completamente nulo diante dessa situação. Então, não há crescimento diante disso. Se nós não tivermos essa capacidade de percebermos e de fazermos escolhas na nossa vida, o caminho que nós queremos seguir, Naim, não há evolução do homem. Ele não evolui. É a própria capacidade de escolher e definir o que é melhor para ele, é que provoca em nós esse processo de evolução contínua, que todos nós estamos submetidos. Ninguém está fora disso. Não é verdade? Então, a destinação que a gente vê, as previsões, elas têm que ter lá o seu cuidado. A gente não deve depositar tanto crédito nisso, e conforme eu disse, a nossa vida não pode girar em torno dessas prováveis previsões. Muito bem, agora são 9 horas e 59 minutos. Nós vamos aos nossos comerciais e voltamos daqui a pouco, conversando ainda com o Evaldo sobre o tema de hoje, é mensagem de otimismo. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547 no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. Estamos aguardando a sua ligação. Nossos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Ligue. Show de ofertas Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213-1490. 213-1490. Fátimas Designers. Goiás, 1009 Centro. Quase esquina com Bahia. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Série única, sua próxima camisa. Camisaria masculina em malhas diferenciadas. Rua Goiás, 2054 no centro. Fone 3222-2277 em Divinópolis. Sintonia, a marca da mulher que investe em elegância, harmonia e atualidade. O tempo todo ligada em você. Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 410 no centro. Fone 3222-2004.
Antes de recomeçarmos a nossa conversa com Evaldo, nós vamos falar sobre o livro A Loucura sob Novo Prisma, de Bezerra de Menezes. Esse livro desenvolve um estudo sobre a natureza da loucura, objetivando estabelecer a diferença entre a loucura com lesão cerebral e aquela que não identifica lesão alguma no cérebro. Apresenta 3 capítulos, divididos em 2 partes. Uma parte, a filosófica, sobre a existência, a natureza e as relações da alma com o corpo, e a origem e as relações do pensamento com o cérebro. A outra parte, a científica, compreendendo o diagnóstico e o tratamento do gênero especial de loucura, independente do físico. Enfoca a importância do empenho das forças intelectuais da humanidade em distinguir uma espécie da outra, para não confundi-las no mesmo tratamento, por serem elas de naturezas diversas. Agora são 10 horas e 4 minutos. Nós estamos de volta conversando com o Evaldo sobre mensagem de otimismo. Mensagem essa que faz muito sentido agora, no final do ano, para que a gente possa começar um outro ano tendo certeza de que ele será tudo aquilo que nós fizermos dele. E, Evaldo, a gente percebe nesse final do ano que as pessoas pensam muito, como poderia dizer, em fazer simpatias, né, para que o ano seja melhor, em usar determinadas cores, né, de roupas, por exemplo, roupa branca. As pessoas pensam muito em usar roupa branca para que o ano seja de paz. E só que a gente vê que essas oferendas, né, que a gente faz também, a gente vê algumas pessoas fazendo, elas influem no destino do ano que vai chegar? Olha, a crença do ser humano, a gente sabe que ela não possui limites. Ela é super ampla. E há pessoas que realmente, conforme você disse, que acreditam que a roupa branca tornará o ano mais leve, tornará o ano mais suave, sem dificuldades. E até já virou de praxe mesmo as pessoas irem para os seus bailes de Réveillon, comemorarem suas festas com essa tão conhecida roupa branca. Acredito que a cor da roupa, ela vai diminuir as dificuldades que você vai ter no ano seguinte. E nós não podemos discordar, em parte, que isso apenas tenha uma influência apenas psicológica nas pessoas. Porque isso pode ter uma certa influência no sentido dela passar a canalizar a sua vontade nas suas realizações. Agora, porém, o uso disso ou daquilo, de uma roupa, de alguma coisa nesse sentido, teria uma influência na vida do ser humano? Nós pensamos o seguinte: vai depender muito mais da força do pensamento que essa criatura impulsiona, ou seja, do pensamento positivo, e também, conforme a gente já disse, do empenho que essa criatura vai colocar na realização do que ela pretende, do que, propriamente dito, a importância desse ritual. Porque tudo isso não passa, então, de rituais que as criaturas, elas projetam, elas fazem, e projetam naquilo ali as suas aspirações. E, conforme eu disse, isso só tem mesmo um sentido psicológico. Assim, então, livre de qualquer crença, ou livre de qualquer tipo de simpatia, de costume, de hábito, que a gente vai perceber que na história do próprio ser humano existem várias coisas que ele realiza e que ele acredita que aquilo ali vai ter um efeito. A gente sabe que, distante de tudo isso, o importante seria nós acreditarmos que o ano que vem nós podemos realizar muito e, sobretudo, crescermos muito em qualidades, em potenciais, em virtudes, que com certeza nos realizará como seres espirituais que nós somos. E acreditar na felicidade é importante também para a gente poder viver melhor, né, e realizar as coisas que a gente gostaria que acontecesse. Acreditar na felicidade e não se compadecer no sofrimento. Faz parte muito da gente ainda, a gente querer persistir que o sofrimento ele permaneça do nosso lado. E ao mesmo tempo isso requer de nós uma mudança dessa visão. Nós devemos então modificar e buscar transformar o nosso quadro existencial através da construção de uma felicidade que, ao mesmo tempo, é importante a gente relacionar, é uma felicidade coletiva. Você concorda comigo? Porque a gente acreditar numa felicidade individual é egoísmo. Você acreditar que você é feliz, mas aquela criatura que está do seu lado, ela sofre, ela é infeliz, ela padece de algum tipo de sofrimento. Você acreditar que você é feliz, isso na verdade não é felicidade. Isso aí é a máscara do egoísmo na nossa vida. Se acreditar então que ser feliz é possível, a gente precisa disso aí. A gente tem que acreditar que ser feliz é possível. Então investirmos nessa meta através do nosso esforço.
sem sombra de dúvidas, isso um dia acontecerá. Agora, depende do papel nosso, depende do papel do homem em descobrir os verdadeiros caminhos que vão nos conduzir a esse fim. E, ao mesmo tempo, termos esse discernimento para a gente desprezar os falsos caminhos que nos conduzem, né, que nos desvia desses nobres ideais. Veja bem, quantas criaturas estão buscando a felicidade em caminhos totalmente complicados, que diferem dos verdadeiros caminhos que vão nos conduzir a essa. E tudo então será possível. Se a gente acreditar nessa possibilidade, tudo será possível. Veja bem, a paz mundial, ela será possível. A harmonia também, ela será algo que a gente poderá concretizar. A liberdade, que é uma coisa importantíssima, né? Uma ordem social que a gente precisa tê-la. O bem-estar social ao mesmo tempo também. A igualdade. Então tudo isso poderá fazer parte do nosso dia a dia, porque será a vontade do homem e também a ação, porque a gente não pode ficar somente na vontade, na intenção. Essa intenção, essa vontade, ela tem que ser concretizada, ela tem que entrar em ação realmente, né? Então, quando a gente perceber que esses dois mecanismos são importantíssimos no nosso progresso, que é a vontade e a ação, com certeza, a ação e a vontade dos homens, elas conduzirão então o nosso planeta para um futuro muito melhor. Temos que acreditar nessa capacidade de transformar o mundo e realmente partir para que essas transformações aconteçam. É o ir à luta, ir para o campo de batalha. Porque se simplesmente a cor da roupa fosse o suficiente para nos trazer paz, então seria super fácil, né, Walter? Seria só marcar para que tratar com o mundo inteiro para que todo mundo usasse branco na virada, né, do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, para que o mundo vivesse em paz. Isso. Né? Isso, se a gente quer paz, a gente tem que dar a paz. Tem um ditado que é muito errado, que diz o seguinte, que se quiser paz, prepare-se para a guerra. Olha, se quiser paz, dê paz, né? Viva em paz. Esse seria o ditado. A paz e a guerra certo. são totalmente antagônicos, né? Pois são é. Contrários. A gente deveria viver, então, a paz no pensamento, claro, né? Não deixar de pensar nela, mas não deixar que ela fique apenas no pensamento, né? Exato. E conforme você citou essa questão dos rituais, infelizmente, o ser humano ainda tem essas crendices. Isso aí define muito, cria determinados padrões. Veja bem, por que todo mundo tem que usar roupa branca? Acreditando que isso aí vai ser um ano com menos sofrimentos, com menos dificuldades. É lógico que isso não vai influenciar. Na verdade, a gente tem que ir mesmo para os bailes de Réveillon, vá para suas festas conforme você gosta, mas vá da forma que você se sente bem. Não porque se você não for de branco, ou se você for de preto, por exemplo, você vai ter um ano cheio de problemas. A coisa não passa por esse campo. Aí nós entramos no campo até da própria superstição, que é algo que a gente deveria já ter desvinculado no atual momento que a gente está vivendo. Nós já estamos no 3º milênio. Então, o 3º milênio subentende-se a existência de um homem mais racional, que sabe analisar as coisas, que já esteja até descondicionado de determinados princípios. Então, esses costumes passam a ser até determinados condicionamentos na vida da gente. Acreditar nisso, acredite mais na força do seu potencial, acredite mais no seu pensamento positivo. Com certeza, isso aí vai implementar muitas realizações impulsionadas pela vontade e pela necessidade da ação que a gente tem, né? Realmente que realizar aquilo que você almeja. E às vezes a gente fica esperando que determinadas coisas aconteçam nas nossas vidas sem com que a gente faça por onde isso acontecer, né? Isso. Eu lembro de um livro que eu li, me parece que chama Ave Luz, que Jesus conversando com Judas, ele fala para ele uma frase que eu achei interessante, ele diz o seguinte, que Judas estava se sentindo sozinho, né? Ele diz dá um conselho para Judas, né? Diz o seguinte, que se ele quisesse ter amigos, né, era para ele aprender a cultivar a felicidade nos pensamentos, nas palavras e principalmente nas ações, porque aqueles que ele queria como amigos, talvez esperava isso dele. Isso. E realmente, né, a gente fica querendo que as pessoas vivam em paz conosco, mas muitas vezes a gente está lá infernizando a vida daquela pessoa, né? Uhum. A gente fica querendo que a pessoa nos compreenda, mas a gente mesmo não compreende a pessoa. Fica querendo ser respeitado, mas a gente mesmo não respeita as pessoas, né? E na verdade somos nós que ensinamos as pessoas como é que elas vão nos tratar, né? Exatamente. Tratando-as do jeito que gostariam de ser tratado por elas, né? Exatamente. E a gente percebe, Naim, que a força do pensamento na vida da gente, ela é tão importante, porque a mente, ela está na base de todas as nossas relações de vida, se você for perceber bem. Até as dificuldades que a gente tem de relações, na área das relações humanas, se você for perceber bem, essa dificuldade, ela está internalizada, na nossa própria mente.
Então, por que não qualificarmos as nossas relações humanas? Por que não darmos um direcionamento mais positivo na forma como nós nos relacionamos com os outros, como convivemos com as pessoas? Porque muitas das vezes nós pensamos que o problema está nos outros, mas ele está em nós. Ele está no nosso íntimo. Então isso requer uma modificação, uma transformação, uma mudança, já que a gente está falando nisso tudo, né? É uma mudança, um posicionamento que eu tenho que mudar para que as relações existentes, né, na minha vida, elas possam então melhorar de qualidade. É uma mudança que começa a partir de mim, porque às vezes eu estou querendo modificar os outros, mas eu não estou pensando em modificar a mim mesmo. Então é sempre importante a gente pensar nesse ano novo também com essas deficiências que a gente tem, como por exemplo comunicação, como que o ser humano comunica mal. Há pouco tempo eu li um artigo na revista Isto É que falava sobre isso, que o homem, mesmo vivendo a era da comunicação, a grande deficiência dele é de se comunicar com o outro. São deficiências que a gente tem que buscar sanar, para que a gente tenha realmente uma etapa cheia de boas realizações, de pontos positivos, da concretização daqueles ideais, de tudo aquilo que a gente sonha, e que são deficiências que a gente deve sanar da nossa vida, melhorando essa qualidade. Evaldo, tem a pergunta de um ouvinte, não tem muito a ver com o tema, né, mas é interessante que você responda para ele. Ele questiona o seguinte, questiona se o doente mental tem consciência de que é doente mental, e se ele também é responsável pelos seus atos fora das crises de loucura. Ela fala sobre o doente mental, se ele tem consciência de que é um doente mental. Olha, cada caso deve ser analisado segundo todas as informações, né, que ajudarão para a gente compreender isso aí. Mas olha, nós podemos garantir para você que na maioria das vezes o doente mental ele não tem consciência dessa situação, certo? Ele ainda não tem consciência de que ele tem essa deficiência, essa dificuldade, né, a nível de mentalização. Existem casos que ele até tenha alguma noção de que ele é um pouco diferente dos demais, que ele tem esse atraso, mas a maioria das vezes o doente mental, ele não tem essa consciência de realidade. Ele não administra a realidade com a mesma facilidade que uma criatura, podemos dizer, entre aspas, normal, consegue administrá-la. Porque falta nele os mecanismos necessários, né, para que ele tenha essa consciência plena do momento que ele está vivendo, do que ele está vivendo, certo? Agora, na nossa visão espírita, a gente sabe que ele veio com essa deficiência mental, alguma coisa realmente que ele vem responder por ela, alguma coisa ou alguma necessidade que ele vem trabalhar na atual existência, ou o uso indevido de alguma capacidade, digamos assim, vamos dar um exemplo de uma capacidade intelectiva que não foi bem utilizada. Então ele traz na atual existência essa deficiência justamente para que ele aprenda talvez a valorizar melhor, certo? E trabalhar o potencial que ele tem, o potencial intelectual que ele tem. Depois na segunda parte, como é que a pergunta volta? Questiona se ele é responsável pelos seus atos fora das crises de loucura. Nós somos total responsáveis pelos nossos atos, né? Ele é responsável, sim. Tudo que ele pratica, nós não podemos assim, anular o grau de responsabilidade que nós temos, mesmo diante da nossa incompreensão da realidade ou diante das atitudes que a gente toma. Agora, é importante a gente relacionar que nós somos responsáveis pelos nossos atos de acordo com o conhecimento que nós temos da situação também. Tá certo? Então, de acordo com a evolução da criatura, que a ação dela vai ter uma intensidade digamos assim, de erro. Ela vai ser avaliada de acordo com o conhecimento que ela tem também, que ela traz em si próprio, tá? E tem uma outra pergunta também, Evaldo, como se faz para se autoajudar? Como se faz para se autoajudar? Olha, eu acredito que um dos primeiros passos é a gente buscar acreditar na gente mesmo, acreditar em você mesmo, fazer esse trabalho que a gente está falando de um autoconhecimento. Eu acho que a grande dificuldade que existe dentro de nós, sabe, Naim, é estarmos muito presos no passado. Porque a gente ficar preso no passado, a gente traz conosco determinados condicionamentos, determinados complexos, principalmente o complexo de inferioridade, que está tão em voga no momento presente, onde a depressão, a ansiedade faz parte do cenário da vida atual. Então eu acredito que que um dos primeiros passos para a gente poder fazer esse trabalho de autoajuda é a gente se autoconhecer, entrar para dentro de si mesmo, se auto-perdoar. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso, é o trabalho de auto-perdão, diante dos equívocos que a gente cometeu.
Porque a gente se pune demais, a gente se crucifica demais diante de um erro que não tem tanta gravidade assim. A gente tem que entrar nesse ponto de equilíbrio de nós conosco mesmos, sabe? É viver esse estado de harmonia entre nós espíritos e corpos, entre aquilo que nós somos e aquilo que nós pensamos. É viver essa harmonia em nós mesmos, esse estado de equilíbrio. Então seria realmente nos autoconhecer, começar a nos perdoar melhor e principalmente nos aceitarmos como seres humanos que nós somos. É buscarmos assim, através do autoconhecimento, vivermos a nossa condição de autenticidade. Você ser autêntico diante daquilo que você gosta, diante daquilo que você faz, diante daquilo que você é também. Porque antes de mais nada, para a gente trabalhar os nossos erros, nós temos que nos aceitar, nós temos que gostar de nós mesmos. A partir daí, você está começando a se autoajudar, a começar esse processo de aceitação de você mesmo, para que você possa então trabalhar aquilo que precisa de ser modificado. Eu acredito que é por aí, né? Veja bem, interessante que eu conversava próximo com o Eduardo ali, a partir do momento que você começa a entrar para dentro de você mesmo, a partir do momento que você passa a autoconhecer, é que você vai descobrir uma busca tão necessária da vida do ser humano. É entrando para dentro de você mesmo que você vai começar a descobrir Deus. E se identificar com Deus, se ligar com Deus, é uma necessidade vital na vida do ser humano. Aí você está, através dessa ligação, começando a elevar a sua autoestima, porque você está se interligando com a sua fonte criadora. Você então passa a descobrir o sentido que você tem no universo, o sentido, a finalidade da sua existência, que ela é muito importante. Evolução é buscar a perfeição. Então você percebe aí a importância que você tem dentro do cosmos. Você começa a fazer parte dele, não algo que estava fora dele. No momento que você estava inferiorizado, que você estava complexado, que estava preso a determinados condicionamentos que são contrários ao nosso progresso. E você falou uma coisa interessante, Waldo, que para a pessoa se auto-ajudar tem que acreditar em si mesmo, né? Isso. E isso é fé, né? Isso é fé. A gente às vezes fala, eu acredito que Deus vai me ajudar, Jesus vai me ajudar, os amigos espirituais vão me ajudar, eu tenho fé neles. Mas se eu não tiver fé em mim mesmo, na verdade eu não tenho fé neles também, né? Isso, Naim, e é tão importante que a fé sem obras ela não é nada, a gente sabe muito bem, né? E nesse momento, então, você mostrou bem claro que a gente tem que descobrir o quanto que nós somos úteis para o mundo. O quanto que nós somos úteis para que a vida continue sendo esse ato divino no universo. E quando você descobre esse papel seu, conforme a gente disse, como parte importante no universo, você percebe a sua relação com a vida, você começa a qualificar de forma positiva as coisas, a realidade. Então a vida passa a ter um outro sentido, um sentido muito mais positivo, principalmente de aceitação de você mesmo. Isso, agora são 10 horas e 20 minutos, eu gostaria de lembrar aos ouvintes que quem quiser participar, nos mandando sugestões para os próximos programas, sugestões de temas para os próximos programas, fazendo perguntas também com relação ao tema de hoje, mensagem de otimismo, e deixando também seu nome para participar no final do programa, ao sorteio do Livro Espírita da Revista Espírita. Basta ligar para nós através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Evaldo, e o que você acha, né, a sua opinião, o que devemos fazer para que o ano que chega seja melhor do que esse que está acabando? Até tem uma relação muito grande com a última pergunta que foi feita aí por um ouvinte do Projeto Futuro. O primeiro passo a gente poderia dizer que seria, antes de mais nada, acreditar. Acreditar e depois então agir, para que as nossas vontades e as nossas conquistas elas pudessem então serem concretizadas. E é muito importante, Naim, planejarmos. Eu acredito que tudo deve ter um planejamento. Olha, planejarmos os passos que nós deveremos dar para podermos atingir aquilo que nós almejamos no ano que vem. Por que a gente não trabalha? Por que não trabalharmos em cima de um planejamento atual? No sentido de podermos administrar melhor o nosso tempo. Porque nós vamos perceber que somente assim nós poderemos então avaliar e organizar melhor as nossas prioridades dentro do que essa nova oportunidade, que é o novo ano, nos propõe. Veja, porque um ano novo, ele significa também isso. Nós poderíamos ver que ele poderia significar construir aquilo que nós deixamos de construir no ano que termina. E quem sabe até ir mais além, né, Naí? E dentro dessa proposta, diante desse planejamento feito,
seguirmos com interesse esse nosso planejamento para que no término desse ano que nasce, os nossos resultados, então, eles sejam satisfatórios e tenhamos o nosso ser, então, coroado de êxitos, porque o ano foi melhor e mais bem aproveitado. Seria, então, terminar o ano conquistando aquele nível de consciência tranquila diante de um dever retamente cumprido por quem? Por você mesmo. Aí você estaria recebendo essa tranquilidade porque você fez um planejamento anual, empenhou-se em executá-lo, seguiu ele de uma forma organizada e com certeza você merece então essa paz de consciência tranquila, porque você executou aquilo que você gostaria, planejou suas atividades, alcançou as suas realizações e a partir disso aí com certeza você vai ter então um ano melhor a partir de um planejamento tão necessário na nossa vida, né, no geral. Evaldo, a gente já está quase terminando o programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Olha, conforme eu disse, é uma mensagem direcionada para todos nós, tanto seres individuais como coletivos que nós somos. Veja, Naim, que o momento que nós estamos vivendo, que todos nós possamos refletir em torno desse momento que o mundo está vivenciando. Estamos vivendo um momento de guerra, sem dúvida nenhuma. Todos nós estamos acompanhando isso. Mas que as guerras que estão ocorrendo, elas sejam para todos nós momentos de análise, não só para dois países que se digladiam, mas para o mundo inteiro. Que o homem possa perceber que o poder que ele possui em destruir cidades, destruir vidas, ele também possui para promover a qualidade de vida do planeta. Que a mesma riqueza que ele possui para enriquecer as suas reservas de armamentos bélicos, ele possa canalizá-la para solucionar a fome, para solucionar a miséria dos povos. Veja bem, a intensidade e a força de sua ganância e da ânsia do poder pode ser transformada em uma força muito maior e mais intensa, chamada de amor. Então que todos nós possamos nos integrar nesse sistema harmônico e singular que é o universo. Fazemos parte do cosmos e não somos donos do mesmo. Que nosso esforço maior, então, seja de organizar a transformação do nosso planeta em um planeta onde a vida seja cada vez melhor. Não só para nós, mas para todos que estão juntos conosco nesse mesmo barco, nesse mesmo planeta que com tanto carinho nos abriga. Que nós pensamos sempre e vivamos no sentido de adquirirmos essa consciência coletiva, de sermos e vivermos realmente um por todos e todos por um. E que as nossas mãos, tão mal utilizadas para matar, para manusear armas, sejam tão utilizadas para unir a outras mãos. E que braços sejam abertos para abraçarmos aqueles que estiverem mais próximos de nós. E assim nós construiremos então um planeta chamado amor. Desejo a todos muito amor e muita paz para todos. Muito obrigado. Obrigado, Evaldo. Para a gente terminar, eu vou ler o nome dos ganhadores de hoje. Quem ganhou o livro espírita foi a Simone Aparecida de Paula, do conjunto Valquir Rezende. E quem ganhou a revista foi Ione Pereira Santos, do bairro Niterói. Lembrando que vocês podem retirar seus prêmios na Banca Espírita Allan Kardec, que fica no quarteirão fechado da Rua São Paulo. Mais um ótimo fim de semana para todos, um ótimo ano que se inicie cheio de paz e cheio de realizações.